inclusive para minha assistente aqui, Roberto. Pronto, a gente já está gravando aqui, a partir daqui torna-se oficial essa apresentação. Então, oficializando quem é Juliana e os participantes que estão conosco hoje, Juliana e Thiago, com muito prazer. Juliana tem 13 anos de experiência em gestão de projetos na área social, é responsável pelo desenvolvimento de metodologias, atividades de pesquisa, consultoria e capacitação nas áreas de gestão de projetos socioambientais, direitos humanos, ESG e diversidade. Ela possui experiência na coordenação de investimento social privado por meio de leis de incentivo, é também professora convidada do MBA em Responsabilidade Social, do Lares da UFRJ, palestrante, professora do curso sobre diversidade do IAG da PUC do Rio, palestrante também e sócia da empresa Trilhas de Impacto. E o Thiago, que vai falar conosco na sequência, nosso artista convidado. Ele é paulistano, grafiteiro desde 1999, ilustrador formado em design gráfico e, em 2011, adotou o tema do seu trabalho, a cultura afro, abordando-a de diversas vertentes e características contemporâneas. A gente vai postar também algumas ilustrações dele ao final desta apresentação. Gostaria de passar a palavra para a Juliana, eu vou ficar aqui quietinha, ela vai fazer a explanação dela e, na sequência, eu volto junto com o Thiago para a gente poder complementar as informações que a Juliana vai trazer para a gente. Juliana, muito obrigada pela sua presença, é um enorme prazer tê-la aqui conosco e espero que as pessoas se deleitem com a sua apresentação, assim como eu fiquei encantada desde a primeira vez que eu ouvi. Obrigada, Daniela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Como profissional da área de impacto, eu fico muito feliz de estar na rede do Capitalismo Consciente. Eu acredito nesse capitalismo, efetivamente, da forma como o capitalismo consciente faz. Então, para mim, é um grande prazer. Eu trouxe uma apresentação, mas eu quero que seja uma conversa, então vocês fiquem à vontade para interagir do chat, ou se quiserem abrir o microfone. Eu acho que nós estamos em petit comité, então acho que ainda é viável. Eu sou do abraço, gente, eu sou do contato, então essa vida virtual, a forma que eu tenho de amenizar é falando com as pessoas. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai bater um papo sobre diversidade e, basicamente, vou falar sobre o pilar da diversidade racial, que é o assunto de hoje. E antes de ser profissional da área de responsabilidade social, a minha trajetória começou na educação e a minha primeira formação é em História da Arte. E aí eu não consigo pensar uma vida sem arte. Toda a minha vida ela é vista, eu conto a minha história através de pintura, enfim, e efetivamente eu gosto muito mais até de pintura do que das outras linguagens artísticas. E enfim, é dessa forma que eu vou contar um pouco dessa história para vocês hoje. E a gente tem aí entrou um vídeo que não era para entrar ainda. E aí é isso, vocês fiquem super à vontade para conversar e tudo. A gente vai começar um pouco tentando olhar a partir de objetos, eu vou começar a compartilhar com vocês, como objetos... Agora, para eu compartilhar... Eu consigo sim. Eu preciso, por favor, que vocês me passem o co-host da sala. Daniela, por favor, para eu conseguir compartilhar. A gente vai começar vendo objetos que têm a ver, têm uma relação direta com a tradição negra no Brasil e como esses objetos, eles contam um pouco da nossa história. E a gente vai começar com um objeto, eu não sei se temos pessoas de Belo Horizonte por aqui, se tivermos. Esse objeto, a gente vai chegar na diversidade racial empresarial, tá? Mas eu queria antes trazer um recorte histórico para vocês, para a gente entender por que a gente entra em negócios de impacto ou entra em grandes corporações no Brasil e não encontra pessoas negras que não estejam em posições operacionais. E até eu queria fazer uma introdução sobre isso. No ano passado, logo assim que começou a pandemia, eu resolvi fazer um diário, porque as reuniões todas elas saíram, né, enfim, do presencial para o online. Eu fiquei 36 dias sem ver uma única pessoa negra que não fosse eu mesma em reuniões. Eis que eu tive uma reunião com uma organização internacional no 37º dia e eu encontrei uma pessoa negra estratégica na reunião. E aí eu parei a reunião e falei, gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu estou há 36 dias fazendo reunião só com pessoas da área de impacto socioambiental no Brasil,
com pessoas de organizações de terceiro setor de grande porte e com áreas de responsabilidade social, sustentabilidade das empresas. E eu não vi nenhuma pessoa negra. Você é a primeira pessoa negra que eu encontro numa dessas reuniões. Foi efetivamente o momento em que caiu a minha ficha e que me fez olhar para essa história toda e perceber que até então isso talvez não fosse tão forte, porque como eu vou às empresas, enfim, para fazer consultoria diariamente, eu sempre via pessoas negras, os seguranças, as tias da limpeza, as tias do café, os jovens aprendizes, as recepcionistas. Mas as pessoas da área de impacto, eu não encontrava. E aí eu achei que era importante contar essa história, tá? Então a gente vai começar daí. E por que será que se eu estou numa área que pensa a partir dos ODS, olha para o ODS de erradicação da pobreza, olha para o ODS 10 de redução das desigualdades, e mesmo assim eu não tenho essa diversidade racial nesse recorte específico, né, de sustentabilidade, responsabilidade social e negócio de impacto. Bem, se tiver alguém de BH aqui, talvez conheça essa imagem. Esse é o Museu de Artes e Ofícios, fica em Belo Horizonte, na praça ali da estação. É o melhor museu do Brasil para entender a história do trabalho no Brasil. É o Museu da Ângela Gutierrez. Ela gentilmente cedeu esses objetos das fazendas da família Gutierrez. Essa balança, ela vai contar um pouco. Isso é uma balança para pesar escravizado, muito importante. Sob o ponto de vista das ciências sociais, a gente não usa o termo escravo. Ninguém acorda um dia entendendo que vai fazer uma transição de carreira para se tornar escravo. A pessoa o fato da pessoa ser escravizada é uma condição que lhe é imposta. Portanto, usamos, sociologicamente falando, o termo escravizado. Essa balança, ela era utilizada para pesar carne de escravizado, era assim que era o termo, enfim, carne de negros, era assim o termo usado em todo o período colonial. As pessoas, elas eram pesadas nos mercados, então havia mercados. Se tiver alguém do Rio de Janeiro, no Rio, a gente tinha um mercado na região da... A Patrícia fala sobre os ODS. Patrícia, o único ODS que menciona a questão da diversidade racial é o ODS 10, se não me engano, eu não me lembro se é a meta 10.1 ou 10.2, a gente pode consultar depois para poder saber, porque fala sobre igualdade de oportunidades. Fala de gênero, raça, religião e fala sobre o fato de não poder haver opressão em função dessas características, tá? Não há um outro que menciona de uma forma clara, objetiva, a questão racial. Mas o 10 tem uma das metas só. É muito sutil, mas está lá. Então, se uma empresa é signatária do Pacto Global e está seguindo os ODS, precisa olhar para todos eles e olhar para o 10, especialmente se é da área de impacto, com muito carinho, com muita cautela, muito cuidado. Bem, as pessoas, então, eram pesadas. Aqui no Rio, esse mercado de escravizados ficava perto do porto, na região portuária, na Rua Barão de Tefé, onde ficava esse objeto. Então, a gente começa a entender a objetificação do corpo preto ou do corpo negro, a gente vai falar um pouco sobre isso também, a partir desse objeto. Da mesma maneira que a gente vai à feira e pesa os legumes, a carne preta era pesada dessa forma. Esse objeto está logo na entrada do museu, é um soco no estômago, ele é fundamental para contar a sua história. O que a gente fez aqui no Brasil? Isso é muito tradicional do Brasil, a gente lida mal com os nossos problemas, e existe uma tradição também sociológica sobre... O Brasil tem uma tradição grande de festas, e festas que, de alguma forma, lidam com a história de uma maneira positiva. Isso é bom, por um lado, mas, por outro lado, a gente destruiu esses objetos, assim como a gente destruiu todos os troncos de castigo, que eram chamados de pelourinhos. Então, se a gente vai ao Pelourinho em Salvador, a gente precisa entender que aquele lugar era um lugar onde pessoas negras eram martirizadas em praça pública para servirem de exemplo para os demais, para que os outros negros não ousassem fugir. Então, a gente começa com essa imagem, que é uma imagem dura, mas uma imagem importante, para a gente poder pensar esse aspecto. Uma outra imagem que eu trago também tem a ver com a questão da arte. Esse é Jean-Baptiste Debré, um artista francês que viveu no Brasil durante o século XIX. Eu tive que buscar na história essas imagens, porque a gente não tem muitos registros
pictóricos do período da escravidão em que trouxesse a vida cotidiana. Graças ao Debré, a gente consegue entender como era a vida privada no Brasil durante, especialmente o século XIX, que foi quando ele veio. O Debré ficou boa parte do tempo aqui no Brasil radicado no Rio de Janeiro, por conta da corte. Dom João VI entende que nós éramos selvagens e precisávamos de uma missão artística para nos salvar da barbárie. E aí traz artistas franceses, mesmo eles fugindo da corte francesa, né? Ele traz, fugindo do Napoleão, traz essa missão. Em 1816, o Debré chega aqui, ele fica impressionado com o que ele vê. E, apesar de ele já ter visitado outros países que usavam o trabalho escravo como a única opção para pessoas pretas, ele fica impressionado com essa... Ele acha muito complexa a relação privada, da vida privada entre negros e brancos no Brasil, porque ele percebe que os negros estão muito próximos, estão quase lá, mas não estão lá. Então, essa pintura é uma pintura cujo nome é O Jantar, e ela está no livro... Debré escreveu 2 livros e pintou, chamados Viagem Pitoresca ao Brasil. Convido vocês a verem. Para quem quiser implementar programa de diversidade racial nas empresas, eu acho que ele é um bom começo para entender de onde é que surge a desigualdade. Bem, havia uma legislação dentro do Pacto Colonial, que era o nome, enfim, da lei que organizava a vida durante o período colonial. Uma dos decretos dizia que pessoas escravizadas não podiam usar sapato. Sapato, durante todo o período colonial brasileiro, foi um ícone de distinção social. A gente conseguia olhar nas ruas e perceber se uma pessoa negra tivesse de sapatos, ela já tinha comprado a alforria dela. Simples assim. Ou então era um negro, enfim, que tinha nascido pós-lei do ventre livre, ou era, enfim, sexagenário, pós-lei dos sexagenários. Mas a gente consegue perceber, através das pinturas, quem era escravizado e quem não era. E essa imagem é muito interessante porque ela explica um pouco a cadeia das empregadas domésticas no Brasil. Mais de 85% das empregadas domésticas no Brasil são negras. A origem histórica está aqui, em nenhum outro lugar. A mucama, que é a figura histórica que vai depois designar as empregadas domésticas, ou diaristas, como vocês quiserem, ou secretárias do lar, assistentes domésticas. Enfim, podemos pensar em várias nomenclaturas para a mesma função. Elas eram escravizadas que ficavam em casa e elas tinham como função cuidar das crianças obviamente brancas, e cuidar da sinhá. E aí tem aqui uma escravizada abanando, enfim, fazia muito calor, isso é Rio de Janeiro. Aqui tem um outro dado também interessante, que as crianças negras estão em primeiro plano, se alimentando, mas elas estão desnudas. Uma criança branca no século XIX jamais apareceria numa pintura sem roupa. E aí, por que é importante falar a questão racial aqui? Porque todo o recorte da sociedade brasileira durante o período colonial ele foi racial. Pessoas negras, nascidas no Brasil ou em algum país da costa africana, que tinham vindo para cá, não tinham um direito de serem cidadãos. Tinham que se tornar escravizados. E esse é um dado que se perpetua até 1888. A gente tem muito pouco tempo de um trabalho remunerado para a população negra. A gente vai falar um pouco sobre isso. A população negra, então, ela a escravidão, em determinado momento, acontece. A princesa Isabel, vamos lá, por N razões, que a gente não vai nem mencionar aqui, essa população ela foi deixada à própria sorte. Vocês agora são livres. Anteriormente, vocês tinham comida e moradia. Vocês querem ser livres? Ótimo. Virem-se. Foi o que aconteceu. Uma das formas que eu gosto muito de trabalhar com a questão racial é sempre trabalhar com reforço positivo. Então, a gente fala de coisas muito duras, mas eu gosto de trabalhar com zonas de respiro e também para funcionar um pouco como inspiração de como trazer esse assunto para dentro das corporações, dentro dos negócios de impacto, de uma forma com que as pessoas não fiquem se sentindo muito mal, porque é comum isso, e as pessoas terminarem uma roda de conversa sobre como implementar um programa de equidade racial e terminarem não deprimidas, obviamente, mas muito tristes, algumas pessoas chorando, muito chateadas, e outras tantas com bilhões de dúvidas de como fazer isso, de como trazer a questão racial para o cotidiano e promovendo a equidade dia a dia.
Eu gosto também sempre de pensar que promover diversidade num país como o nosso, e diversidade especialmente do pilar racial, precisa ter vontade. É como ter um negócio de impacto. Você precisa ter vontade de fazer. Você precisa todo dia rever o tripé da sustentabilidade, rever as práticas ESG e entender, eu estou repactuando, eu quero continuar. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou olhar para toda a minha cadeia de valor. Eu não vou contribuir com um trabalho análogo à escravidão. Eu não vou contribuir com desigualdade de gênero. Eu vou promover mulheres. É isso. Precisa o tempo todo olhar para essas práticas para fazer diferente e olhar para o propósito. Então, pensando nessa perspectiva de propósito, eu apresento vocês essas bailarinas. Elas são de Chicago. Eu tive a oportunidade de ir lá nessa academia, nesse centro de dança, que é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi de produção cultural negra. E essa é uma das coisas que eu sempre incluo nas minhas viagens, de entender. Eu adoro museus, enfim, como eu falei para vocês. Então, os museus estão sempre lá e eu estou sempre também encontrando artistas contemporâneos, e coloco o recorte racial sempre e tentando entender naquele lugar onde eu estou, onde é a cena cultural negra, onde ela acontece. Bem, o que aconteceu com essas bailarinas? Bailarinas de Chicago é uma cidade que tem um cinturão negro muito grande. Várias meninas desse cinturão negro queriam, que fica na periferia da cidade. É engraçado porque isso se repete. Negros, em geral, nos países de não maioria negra, e até no Brasil, que é um país de maioria negra, estão nas áreas periféricas. Esse é um dado importante da gente olhar quando a gente olha para a diversidade racial mundo afora. Elas tentaram por vários anos se inscrever no Conservatório de Dança de Chicago e elas não eram aceitas. E aí a negativa ela nunca vinha de forma clara. Mas um professor, que era de balé clássico, começou a entender que o que desagradava ao júri 100% branco é que essas meninas negras que tinham toda uma tradição dos cultos, né, gospel, enfim, dançavam muito, que elas tinham um balanço de quadril que não era próprio para o balé clássico. O balé clássico queria um movimento mais seco, reto, duro. E aí, o que esse professor fez, que é o grande fundador do Riplet? Ele criou uma técnica de dança para essas meninas. A história negra, mundo afora, ela fala de resiliência, de como fazer diferente, de como inovar, de como buscar uma curva, porque o caminho do meio é um caminho que não nos pertence, historicamente falando, mundo afora. E eu quero mostrar um vídeo das meninas, das bailarinas do Riplet. Convido vocês a consumirem, porque é sempre um prazer vê-las dançando. Elas já foram para TED Talks e tudo, e elas fazem muito trabalho para empresas. Então, nesse momento online, muito importante. Se alguém, quando a gente diz que a gente quer promover a diversidade racial, também significa praticar Black Money. Então, se existe uma verba para contratar um artista para uma determinada apresentação, que esse artista seja negro. A gente está fazendo diversidade racial também nisso, quando a gente pratica Black Money. Então, eu queria mostrar essa campanha, uma das campanhas que elas fizeram.
vou deixar aqui no chat para vocês a referência desse vídeo, para que vocês possam acessar e verem outros vídeos do Hitler, que realmente vale muito a pena. Vou pausar aqui e já volto a compartilhar a tela com vocês. Para outro vídeo que eu deixei num loop infinito. Temos questões até aí? Estamos bem? Querem comentar? Deixa eu colocar aqui o link para vocês. E aí, assim, isso para viralizar mesmo, gente, por favor, façam com que essas meninas sejam contratadas e que elas efetivamente consigam ganhar o mundo. Vou deixar aqui para vocês. No chat. Vou continuar aqui, então. Se vocês tiverem perguntas, fiquem super à vontade. A gente sai dessa zona de respiro para... Vou só voltar aqui a apresentar para vocês. Vamos lá, a gente vai voltar a falar do Debré. Eu tinha falado para vocês sobre os Pelourinhos. Essa é a Praça 15, no Rio de Janeiro, Largo do Paço, na verdade. Vou pegar uma água aqui, vai fazer um barulho. Ali atrás, aqui atrás é a atual Faculdade de Cândido Mendes, aqui atrás o Paço Imperial, esse prédio está de pé ainda. Essa cena é uma cena dos anos 20, do século XIX. Percebam como esses escravizados estão com os grilhões, né? Eles ficavam com forquilhas, enfim, com instrumentos de... Eu não vou usar o termo tortura, isso é bem importante. Sociologicamente falando, tortura é quando uma pessoa é submetida a um castigo físico que não está previsto na legislação. Nesse caso, a gente chama de castigo, e o termo de época é castigo exemplar. Ele estava previsto na legislação. Havia um decreto que dizia que negros insolentes, negros fujões, deveriam ser açoitados, desnudos, em praça pública, para que servissem de exemplo para os demais. E aí, essa área do Rio de Janeiro era, no século XIX, uma área onde escravizados de diversas famílias, porque eles pertenciam, as famílias eram um bem, como ter um imóvel, eles se encontravam, porque era uma área de comércio também perto do porto, é uma área onde as pequenas embarcações desciam, havia aqui um chafariz, esse chafariz ainda existe, mas ele está um pouco depredado por conta do tempo e da falta de interesse, de patrimônio no Brasil, isso é uma questão complexa aqui. As pessoas vinham pegar água, então era um lugar de bastante circulação. E quando a gente faz a abolição, em 1888, há um decreto, logo depois da abolição, para destruir todos os pelourinhos. A gente não tem um só pelourinho no Brasil para contar essa história. Porque seria importante, porque é importante manter esses documentos, esses registros todos de época. Para que quando a gente vira uma pessoa negra sendo açoitada por moradores de um determinado bairro elegante, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e acorrentado em praça pública, para que essa imagem ela nos remeta aos pelourinhos do século XIX. Então, toda forma de açoite em praça pública que se repete, que se perpetua, as tais balas perdidas e etc., por acaso elas acham corpos negros. Talvez a origem histórica esteja aqui. Tá? Essa também é uma pintura do Debré. Ele ficava tão impressionado com essa questão da escravidão no Brasil, que ele saía cedo de casa e ia andar ao centro da cidade, ao centro do Rio, que era onde a vida acontecia, com um bloquinho, e já ia fazendo os rascunhos, depois ele passava isso para gravura ou para aquarela, quando chegava no ateliê. Tá? Então, essa é uma outra imagem, uma imagem muito forte, mas ela também narra essa trajetória. Para a gente chegar nas empresas, a gente está fazendo esse overview aí histórico. Essa é uma imagem de um cemitério clandestino, também no Rio de Janeiro, chamado Instituto dos Pretos Novos. Bem, esses corpos, e aí desumanizados, que chegavam aqui através de navios negreiros, muitos desses corpos eles eram jogados ao mar no caminho porque as pessoas não aguentavam. Tifo, hanseníase, tuberculose, enfim, varíola, toda sorte de doenças que acometiam essas pessoas. Era insalubre, era aglomerado. Essa semana passada eu vi uma foto muito impressionante que eu tenho trabalhado agora para falar de navio negreiro, que é o BRT, um tipo de transporte público aqui do Rio de Janeiro, que atende a periferia.
onde, por acaso, tinha uma pessoa... Enfim, mesmo no contexto da pandemia, o BRT permanece lotado. Quem frequenta o BRT, a grande maioria das pessoas negras. É uma foto bem emblemática, que tem uma pessoa quase sufocando, sem máscara, todos sem máscara, no meio da pandemia, e por acaso as pessoas são negras. E aí me remetem a essa ideia de navio negreiro. Será que os transportes precarizados eles são usados por pessoas negras no Brasil? Bem, esses corpos, então, que chegavam aqui em péssimo estado, digamos assim, eles eram deixados à própria sorte, para que a eles não era fornecida a alimentação, as pessoas morriam. Havia um acordo com a Igreja Católica Apostólica Romana de que todo cristão deveria ter seu enterro em solo sagrado. Mas os negros eles eram desprovidos de alma, portanto, eles não precisavam ser enterrados em solo sagrado. Então, eles eram enterrados em qualquer lugar. Um desses lugares foi esse cemitério, que foi descoberto nos anos 90 somente, por uma brasileira descendente de espanhóis, a Mercedes, que comprou dois casarões na região portuária do Rio de Janeiro e tentou, foi fazer uma reforma na casa dela e, de repente, se depara com ossadas. Essas ossadas são ossadas dos chamados pretos novos, escravizados que chegaram aqui e que não foram aproveitados para o trabalho. Eu quero pensar sempre como um objeto, porque era a forma como eram tratados. Tá? Esse museu ele é visitável, é um sítio arqueológico, vem gente do mundo inteiro para conhecer, porque isso narra a história negra, especialmente as pessoas, enfim, lideranças dos governos de vários países africanos. Eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas dessas visitas, já com as pessoas do Senegal, com as pessoas de Angola, etc., nesse museu, para entender um pouco de que forma essas pessoas eram tratadas aqui. Bem, continuando, acho que se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Essa talvez seja a última imagem histórica para a gente fazer a nossa passagem aí de tempo, também para problematizar, porque será que eu fiquei lá 36 dias sem ver uma pessoa negra numa reunião. Essa é uma pintura também do Debré, como vocês perceberam, eu sou fã dele, eu sou fã de carteirinha, eu tenho os livros e dou de presente, são livros lindos de arte, enormes, enfim, capa dura, então também é um bom presente. E, enfim, essas pessoas, essa imagem é uma imagem que representa, dentro de uma esfera de trabalho escravizado, a base dessa pirâmide. Eram os chamados tigres. Quem eram os tigres? Eram os escravizados responsáveis por recolher os dejetos. Nós temos banheiro no século XIX? Toalete? Não. No século XIX, nem nós, nem o mundo inteiro, tá? Então, quem vai implementar essa ideia de saneamento básico, residencial, etc., é Haussmann, em Paris, 1860, 1863. Portanto, não temos banheiro. Como é que acontece? Os dejetos eles são levados por alguém. Esse alguém é uma pessoa negra que usa uma tina na cabeça, essa máscara para que os dejetos não entrassem nos olhos, no nariz e na boca. E eles tinham o nome, eles recebiam esse nome, esse apelido tigre, porque eles ficavam com os corpos manchados por esses dejetos. Não por acaso, as pessoas que recolhem resíduos sólidos no Brasil inteiro, mais de 80% são pessoas negras. A cadeia da reciclagem, a cadeia que trabalha com resíduos sólidos, também é formada majoritariamente por pessoas negras aqui no Brasil. Isso não se modificou. Tudo certo até aí? Quero entender como é que eu estou de tempo. Vocês me falem, eu tenho que ver o chat, já me vejo algum tempinho. Já vou olhar para vocês e a gente conversa um pouco. Bem, falando do Debré, aí eu queria falar um pouquinho do final do século XIX, um artista negro, resiliente. É comum pessoas negras que furam a bolha e que estão tentando se posicionar de uma outra forma, de serem chamadas de todo tipo de adjetivo pejorativo. Desde que a pessoa não entende o lugar dela, que aquele... Quem essa pessoa acha que é? Enfim, o Estevão Silva era essa pessoa que achava que era muita coisa, e era mesmo. É um dos maiores pintores brasileiros do Segundo Reinado, ele era um dos pintores que o Pedro II apostava, então o Pedro II era o mecenas dele, patrocinador, o sponsor. O Estevão Silva, em
em 84, ele ganhou um concurso. O Pedro II ele tinha o hábito, assim como Napoleão Bonaparte, depois Napoleão III, de fazer concursos da Academia de Belas Artes para premiar as pessoas que tivessem a maior, enfim, para receberem a maior honraria enfim, do país. E essas pessoas, então, elas eram bonificadas com dinheiro e com uma viagem para a Europa para estudar, ou na Itália ou na França. O Estevão Silva, num desses salões de arte, ele ficou em segundo lugar. E ele não entendeu. E aí ele foi até o Palácio, o nosso querido, hoje, falecido, penado, Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. Ele foi até lá na Quinta, né? Enfim, para falar com o Pedro II e dizer: eu não entendi por que você me deu o segundo lugar, eu mereço o primeiro lugar. As pinturas que eu fiz para o salão estão muito boas, eu não aceito o segundo lugar, eu quero o primeiro. O Pedro II ficou muito surpreso com ele, com o fato de, ainda mais por ele ser negro. O Estevão Silva, durante o segundo reinado, foi o único pintor negro da academia, porque ele efetivamente era muito acima da curva, também isso é um dado importante, ele não era escravizado, ele já tinha nascido liberto. E há um dado importante, porque a gente também, quando olha para a história da arte brasileira, vai perceber que a própria história da arte que conta a história negra não é feita por pessoas negras. E ele efetivamente consegue, o Pedro II não reverte a decisão, mas cria um prêmio especial para ele, e o Estevão Silva sai do Brasil. É o primeiro artista negro que recebe uma comenda do Pedro II e consegue, então, estudar fora do Brasil para complementar os estudos dele. Lembremos que pintor no século XIX não tinha Google, portanto, a forma de estudar os clássicos, os grandes artistas, estudar Michelangelo, etc., era viajar para conseguir ver de perto. Tá? Então, queria trabalhar com outro artista negro também, o Basquiat, diferente. Aí eu estou saindo, né, enfim, do Brasil do século XIX para ir para os Estados Unidos, e aí a gente está falando de anos 60, 70. O Basquiat é um dos artistas negros que também fura uma bolha. Nos Estados Unidos a tensão racial também é grande. Assim, acho que a maior diferença é que aqui a gente tem mais de 56% da população brasileira é negra, e ocupa, a gente vai falar um pouco sobre isso, nas corporações, 6% dos cargos de liderança, e se a gente vai cruzar esse dado com liderança negra e feminina, é 1% só, se a gente olha para as 500 maiores empresas do Brasil. Eu não conheço esses números da área de impacto, eu não sei se o Pipe Social, se o próprio Capitalismo Consciente, tem alguém mapeando esses números. Inclusive, é uma pesquisa para ser feita ontem, ou se o Sistema B, se alguém está pensando isso. Como é que a gente olha para o ecossistema de impacto e pensa a diversidade racial para ter os números? Me parece que a fotografia é de menos de 1%. Acho, por todos os negócios de impacto que eu já fui conhecendo por aí, não me recordo de ver lideranças negras. Ou mesmo de fazer reuniões com analistas, com estagiários negros. Não é uma tônica, depois vocês me corrijam se eu estiver então num cenário que não é exatamente assim. A diferença é que nos Estados Unidos a população negra não chega nem a 10%, só que existe uma pressão tão grande por reparação social, por reparação histórica, em que os números são diametralmente opostos aos números brasileiros. Então, as empresas americanas, as grandes corporações americanas, elas sim têm pessoas negras em liderança, e cada vez mais. Existe um fator, George Floyd, e aí no último ano a quantidade de contratação aumentou de uma forma muito, muito expressiva. Eu queria dar um exemplo. Eu, por razões um pouco distintas do meu trabalho especificamente, acabei assistindo a um congresso de médico americano, o maior congresso de medicina do mundo, é o ACC, um congresso de cardiologia americano, pela primeira vez na história da medicina global. Houve uma mesa para discutir racismo na área médica no ano passado. O maior cardiologista do mundo é americano e é negro, Clyde Yance, é uma pessoa sensacional, em algum momento tive a oportunidade de conhecer. E era uma mesa formada, enfim, foi online, o ACC, infelizmente, teve que ser online. Era uma mesa formada por 7 médicos negros e 2 médicos brancos, e discutindo conduta médica e racismo na medicina. Isso
é tendência, o próximo ACC já está marcado, e o ACC vai discutir, vão acontecer várias mesas, vários painéis para falar sobre vieses inconscientes e racismo na medicina. Portanto, se aconteceu lá, e aí a gente entende que é efeito George Floyd. Que pena que uma pessoa negra teve que ser morta para que as pessoas pudessem se sacudir e entender que precisa falar sobre isso. Bem, isso tudo para falar do Basquiat. O Basquiat rompeu a bolha. Ele era um artista que vivia em Nova York nos anos 60, e ele teve a sorte de encontrar no meio do caminho o Andy Warhol, grande artista pop, e a Yayoi Kusama, artista que está viva ainda, que tem 90 e poucos anos, a japonesa, que faz lá a Obliteração Infinita, aquelas bolinhas, quem gosta de museu já deve ter visto por aí. O Basquiat fazia essas pinturas na rua, nos muros, e o Andy Warhol, então, traz o Basquiat para o cenário da arte, apresenta o Basquiat para a Peggy Guggenheim, insere o Basquiat num circuito que é absolutamente fechado. Existem pouquíssimos artistas negros que estão nos grandes museus do mundo. Ele consegue essa façanha, mas ao mesmo tempo ele não dá conta. O Basquiat tem um problema grave, né, sério com heroína, e ele acaba sofrendo uma overdose e não sobrevive. Mas dos artistas americanos contemporâneos, talvez seja o de maior expressão, e de um artista que sai de uma cena de extrema vulnerabilidade social. Ele frequenta um cenário, ele passa a frequentar as festas na casa da Peggy Guggenheim, enfim, que é a dona da marca Guggenheim, enfim, a família, e aí tanto que tem Basquiat no próprio Museu Guggenheim em Nova York. Ele sai de um extremo de vulnerabilidade para entrar numa cena que era absolutamente não negra, mas aí, por N razões, ele acaba não sobrevivendo. Queria ver um pouquinho, parar de compartilhar e ver como é que está o chat. Temos a Carolina aqui falando sobre as bailarinas do Riplet, que ela é educadora. Tem dificuldade de trazer a diversidade para a sala de aula. Sim, Carolina, é um tema que, dependendo do lugar onde você trabalha como educadora, é possível. Olha, essa é uma dúvida. A Carolina fala sobre a questão de gatilhos, se ela tem o direito de trazer esses gatilhos, né, para as pessoas negras em sala de aula, se isso não pode ser uma coisa ruim para as pessoas. A pergunta, assim, o que eu poderia te dizer sobre isso, pergunta para essas pessoas o que elas pensam, sabe? Eu acho que, enfim, eu tenho criança negra em escola privada, que é a única criança negra da escola em si, e mantém um diálogo muito, muito tranquilo, muito transparente com a escola. A gente está montando um grupo de afinidades para pensar essas questões. Ano passado eu fui falar para crianças de 7 anos sobre práticas antirracistas, e foi uma conversa, sabe? Foi uma conversa, e a gente está construindo um trabalho. Então, acho que o melhor caminho é pergunta para o outro, pergunta para os jovens ou para as crianças. O que vocês acham de eu trazer esse tema? Vocês gostariam? Sabe? Vocês se sentem confortáveis de eu falar sobre esse tema? Crianças e jovens é possível que se sintam confortáveis, porque muitas das vezes existe um bloqueio da própria pessoa falar sobre o assunto. Mas pergunta, inclui, porque aí você pode, inclusive, criar um trabalho com elas, com as crianças, com os jovens. E aí, assim, parte deles, sabe? E aí pode ser mais bacana, eu acho. Bem, a gente já vai chegar nas empresas e eu vou encerrar daqui a pouquinho, mas se vocês tiverem questões e tudo, fiquem à vontade. Queria trazer, eu adoro trabalhar com essa questão da diversidade racial sob o ponto de vista da legislação, porque a legislação, que no Brasil é feita por pessoas brancas, eu vou falar isso o tempo todo, gente, e eu acho que é importante que a gente perceba como é um sistema que todo feito por pessoas que não são negras, dizendo o que as pessoas negras podem e o que as pessoas negras não podem. De novo, para a gente pensar no momento em que a gente toma a decisão de promover a diversidade, como isso precisa estar muito forte na nossa cabeça, precisa estar efetivamente muito forte. Como é um sistema ligado à educação, toda a legislação é feita, enfim, os processos de recrutamento e seleção que a gente já vai falar. Quando efetivamente o Brasil se abre para o mundo em 1890, a gente já não tem mais escravidão, etc., a gente vai lá e publica um decreto de que, assim, olha, a gente quer bastante gente aqui, diferente, mas não negro. Indígena também, não. A gente não quer, porque essas pessoas não vão contribuir.
A gente viveu no século XIX e até os anos 30 do século XX uma tendência grande por branqueamento. Então, as teorias racialistas, não vou entrar muito nisso aqui, mas só para vocês entenderem, havia a determinação do Estado de que a população fosse embranquecendo, porque dessa forma nós seríamos como os países europeus e cresceríamos economicamente. Então, essa é a tendência do final do século XIX até mais ou menos os anos 30. Tá? Bem, aí a gente vai para o tripé da sustentabilidade para pensar o que isso tudo tem a ver com o desenvolvimento sustentável, com práticas ESG, como é que eu coloco isso no meu negócio, se eu estou alinhada com o capitalismo consciente, de que forma eu faço isso. Eu estou pensando num tripé que é estável, o tripé da sustentabilidade, que é estável, e que eu consiga ter equilíbrio, que eu vou pensar num negócio que é socialmente justo, que é economicamente viável e ambientalmente correto, nessa interseção eu preciso inserir a diversidade. É aí que ela entra. E de que forma eu faço isso? É um pouco o que a gente vai falar. Então, eu trouxe alguns números da McKinsey, mas a gente poderia trazer vários estudos e estão todos... Eu convido vocês a entrarem no site da consultoria e lerem tudo que está lá, porque eles estão trabalhando com o pilar racial de uma forma muito, muito precisa. Menos de 5% dos líderes de empresas no Brasil são negros. Esse é um ponto. A gente fala de 220 milhões de pessoas, mais ou menos. 56,4% dessas pessoas são pretas ou pardas, só que menos de 5% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas pretas. Se a gente cruza esse dado com o dado de gênero, ele cai para 1%. E aí, toda a tônica da diversidade é menos direitos humanos e mais resultados. Tá? Então, eu tenho trabalhado muito forte em números e em perceber. E aí, eu estou falando hoje, né? Enfim, o nosso assunto é diversidade racial, mas a gente poderia falar dos pilares da diversidade, como o fato de a gente ter pessoas diferentes, com origens sociais diferentes, faz com que uma empresa afira melhores resultados, e resultados financeiros, além de resultados de reputação que vem a reboque, né? Enfim, porque efetivamente estamos todos conectados, a pandemia avançou esse nível de conexão, de como as pessoas, né, daqui a 3 minutos está tudo na rede, e todo mundo já fala, e vai para o Twitter, e vai para todas as redes sociais. Então, a gente pode pensar assim no ODS 10, entender que é importante trabalhar esse capital humano, né, olhar para essa questão social, mas a gente também pode falar de resultados e começar a mapear. Dá para consultar o guia, consultar o Instituto Ethos e o guia Exame de Diversidade, ver os resultados das empresas que estão comprometidas. E aí, não sei como está o mercado de impacto em relação a isso, né? Enfim, a gente, Daniela, uma provocação para o capitalismo consciente já implementar um censo de diversidade entre todos os seus associados para a gente olhar para isso. O censo, ele é o nosso primeiro raio-x, é o censo de diversidade que faz com que a gente entenda qual o planejamento estratégico que a gente vai adotar para resolver a questão da diversidade. Tá? Estou um pouquinho preocupada com o tempo, por conta do Thiago. Eu vou deixar esse vídeo para vocês, como provocação, que é um vídeo do Quebrando Tabu. Essa é a Bielo Pereira, uma pessoa intersex, negra, gorda, como ela se diz, e ela fala um pouco sobre privilégio branco. Quero deixar esse vídeo como referência para vocês. Eu vou colocar o link no chat para vocês poderem acessar. Também vou deixar as crianças do Mas África. Daniela, como é que a gente está de tempo para eu entender se a gente avança aqui? Olha, querida, a gente tem... Nós vamos até às 11 horas. Se você quiser falar mais 10 minutos, ok. Aí eu passo a palavra para o Thiago. Aí depois a gente abre para 15 minutos de abertura de question and answers, tá? Pode falar mais um pouquinho, Juliana, fica tranquila. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quanto tempo eu tenho para falar? 15 minutinhos. Eu acho que eu posso dar 5 para a Juliana. Está muito interessante. Então, eu estou aprendendo muito aqui. Não, a gente diz Ubuntu, tá? Quando alguém... Exatamente. Obrigada, Thiago. Então, já vou passar esse vídeo do privilégio branco. Vamos lá. Se temos esse tempinho, deixa eu colocar aqui para compartilhar de novo. E aí vocês me falem, tá?
favor. Sim. Ah, que bom, Carolina. Fala com eles. É tão bom a gente ouvir as pessoas e dizer, sabe, qual é a sua demanda? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso servir você? Costuma funcionar, ainda mais com assuntos delicados. 6 minutinhos. Vamos lá, vamos ver a Biela. Graças às noites mal dormidas, deixar de sair e viajar só para estudar. Nem tudo é privilégio. Força guerreira. Hello, seja bem-vindo ao serviço de atendimento ao cliente do Quebrando o Tabu. Eu sou a Bielo Pereira e hoje eu vou responder perguntas que você, seguidor do Quebrando o Tabu, mandou pra gente ali no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que permeia o meu dia a dia e ainda mais porque tem muita gente que acha que ele nem existe. É um absurdo, né? Exatamente o que você está falando, viu, amiga? Então, por isso, o vídeo de hoje vai ser sobre... Dá licença, é sobre isso. O que é e quais são os privilégios brancos? O privilégio branco é quando você consegue no mercado e você nem nota que tem alguém te seguindo. Sabe por quê? Não tem alguém te seguindo. Uma coisa que as pessoas brancas não sabem é que a gente aprende de berço a sempre pegar a notinha e carregar de todo produto que a gente compra. Porque as pessoas sempre podem duvidar se a gente está roubando aquele produto ou não. Privilégio branco é quando você liga a sua TV e tem várias pessoas iguais a você lá. Olha só, que maravilha. This is what white people get to feel all the time. All the time! Privilégio branco é quando você sai correndo e você não vai ser preso. Porque ninguém vai achar que você fez alguma coisa errada, né? E pessoas brancas que podem estar assistindo isso, vocês podem estar olhando e falando, ué, mas não é normal? Meu bem, com privilégios? Olha, não, né, meu amor? Porque assim, a sociedade foi criada em cima desse privilégio. Você não pode ser culpado por isso, mas você tem como reconhecê-lo e tentar evitá-lo ao máximo. Você não precisa ser culpado. Fazer o quê, né? Nasceu branca, coitada. É isso. Tem como evitar ser privilegiado? Se a senhora já nasceu branca, como é que vai fazer o quê? Tem como você reconhecer. Mas evitar, não dá, bebê. Vida que segue. Tudo bem você ser privilegiada, mas o que você faz com esse privilégio? É esse o ponto. Como apontar uma situação de privilégio branco? É difícil sendo uma pessoa branca, porque na maioria das vezes é só o seu dia a dia. Agora, se você já reconhece que você tem um privilégio branco, é hora de falar com as suas amigas brancas, não é mesmo? Você vai chegar pra elas e vai falar, mas gente, por que aqui nesse escritório não tem nenhuma outra pessoa preta? Por que aqui, na nossa rodinha de amigo pra ir pro bar, ninguém conhece ninguém que é preto pra poder chamar pra estar aqui? Será que a gente não tá errada? Com certeza. É nesse momento que você usa o seu privilégio pra apontar e fazer uma coisa boa, né, meu amor? E agora, nosso próximo comentário é da Larissa. Será que é a Anitta? Socorro. Mesmo quando a pessoa é pobre, ela deve se sentir privilegiada por ser branca? Sim, porque a questão do privilégio, ele tá na estrutura racial que foi criada na nossa sociedade. O que seria essa estrutura racial? Quando você vê uma pessoa preta, você vai falar de racialidade. Mas quando você vê uma pessoa branca, ela é só um indivíduo. Então, mesmo que você seja uma pessoa branca e pobre, você vai ser privilegiada por ser branca, porque você vai ter acessos, você vai chegar a lugares e ser olhada como um indivíduo, diferentemente de qualquer outra pessoa preta. Por exemplo, se você pega um preto pobre e uma pessoa branca pobre, e as duas estudam direito, e elas vão fazer uma entrevista, quem vai ser escolhido? As pessoas estudam na mesma universidade, elas vão ser escolhidas por assimilação, por proximidade de quem já vai estar lá dentro, porque na maioria das vezes quem já vai estar lá dentro são pessoas brancas, então ele vai escolher a pessoa branca. E as duas pessoas são pobres, elas estão sendo escolhidas literalmente pela imagem delas. É aí que você vê esse privilégio. Ele vai existir independente da sua classe social. Agora nós temos o Otávio. Gente, agora é o cachorro da Anitta que tá perguntando. Sou racista em usufruir desses privilégios? Existe uma questão de você reconhecer o privilégio e querer usar dele para poder se sair na sociedade. E existe uma questão de você reconhecer e lutar contra esse privilégio. E saber usar ele para hackear o sistema, que é chamando outras pessoas pretas, conversando com pessoas brancas para poder aumentar o número de pessoas pretas naquele lugar, entender por que aquilo está acontecendo. Então você só vai ser racista neste caso, reconhecendo o seu privilégio, se você quiser. Não basta você só não ser racista, você tem que ser anti-racista.
racista. Como explicar para alguém que não gosta de história sobre privilégio branco? Meu amor, é o dia a dia da boneca. Não precisa nem não gostar de história para entender que só você sendo branco pisou na rua, o Brasil te abraça. Porque no Brasil não tem racismo, né? É o que a gente ouve. Mas na hora de dar uma oportunidade de confiar em alguém, vamos confiar no branco. Só chegar num rolê. O boy vai escolher quem? O outro boy ou outra mina branca ou a preta? Vai sempre escolher a branca. Então vamos lá. Não precisa nem de história. Vamos no dia a dia. Vamos escrever essa história. Deveriam parar de classificar pessoas por raça. Isso é racismo. Concordo, não vou mentir. Mas o problema é, a raça é só pro negro, pro branco não. Então, quer dizer, fica puxado, né? Eu sou branca e curso medicina, graças às noites mal dormidas. Deixar de sair e viajar só pra estudar. Nem tudo é privilégio. Força guerreira. Eu consigo te entender nessa universidade que o seu pai tem condições de pagar, que deve te dar um carro para você ir e voltar da universidade, e você não poder ir para Jurerê no final de semana com as suas amigas. É muito complicado, né? É realmente difícil. Amiga, talvez não estejamos juntos nessa, né? Fica puxado para mim. Vamos falar sobre fatos. Quem consegue cursar uma faculdade de medicina é barato? Mesmo sendo uma faculdade pública, essa pessoa vai ter condições de se manter num curso integral? Quantas pessoas pretas se formaram nos últimos cursos de medicina? Onde vivem? Onde estão esses médicos? Hoje, no Quebrando o Tabu. E é isso. Muito obrigada. Sigam Quebrando o Tabu em todas as redes e sigam essa bonecucha aqui, Hello Bielo, com um L só. E se você é branco, vamos reconhecer seus privilégios, porque eu tenho mais o que fazer do que ficar parando aqui toda hora pra vir pegar vocês na mãozinha, né? Ai, 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 agora deixa eu voltar que eu tenho muito mais o que fazer, dá licença. Beijo, babies. Queria ver o chat aqui. Como é que... Oi, Ju, muito bom esse vídeo. O Wagner quer fazer uma pergunta porque ele precisa sair. Você pode respondê-lo para agora? O que você acha? Posso? Vamos lá. Wagner, por gentileza, abre seu microfone. Olá. Wagner. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Parabéns, viu, Juliana? Fantástico o teu conteúdo, fantástico o teu trabalho. Realmente não poderia ter outro nome senão Impacto, né? É muito, muito interessante. Eu tenho, na verdade, assim, peço desculpas, eu não vou conseguir ficar até o final, e aí eu queria só colocar duas perguntas para você. A primeira delas, eu só vou fazer um paralelo bem rapidinho com aquele filme Green Book, o Livro Verde, e foi um filme que, assim, para mim foi muito impactante, sobretudo em uma cena específica em que ele fala, o artista negro, agora eu não vou lembrar o nome, ele fala para o motorista dele, né, o chofer, que é branco, ele fala assim, você não entende, em outras palavras, ele fala assim, você não entende, eu posso ser rico, eu posso ser milionário, mas para eles eu sou só uma diversão. Né? Ou seja, para todo o público que admirava o trabalho dele como músico, etc e tal, e que fez dele até uma estrela e um cara milionário, ele diz assim, eu sou só para eles uma diversão, mas eu não sou aceito socialmente junto com eles. Né? E aí, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Hoje se fala muito sobre isso, extremamente importante, aliás, de forma bastante tardia, etc e tal. Mas a gente ouve muito se falar, ouve muita propaganda, e eu sempre falo, costumo dizer que papel, PowerPoint e propaganda, peça publicitária, aceita tudo, né? Então, a minha pergunta para você é, pela tua experiência, né, pelo teu trabalho que você tem feito, as empresas, elas estão atrás realmente da diversidade? Eu sei que tem de tudo nisso aí, mas eu queria ouvir a tua opinião. Elas estão realmente interessadas em tratar um fenômeno social ou elas estão, por trás disso, maquiando um interesse meramente em fazer parte de um clube de pessoas que, olha, para dizer assim, olha, tá vendo? Nós somos uma empresa inclusiva, né? Nós respeitamos, mas no fundo elas estão apenas atrás de um número para atingir uma meta de inclusão social, etc, etc. Eu falo porque eu já vi isso acontecer na vida real, na minha vida como funcionário, e passei por várias empresas, né? E uma segunda pergunta, se você me permite, rapidinho.
Uma das coisas que me chama a atenção, e aí eu acho que é uma coisa para a gente refletir em conjunto, né? Digo assim, todos nós que apoiamos o capitalismo consciente. Me chama muita atenção porque toda vez que a gente fala sobre diversidade, inclusão, e a gente sempre remete isso à questão da inovação e da dinâmica de trabalho, etc. e tal, a gente sempre quer justificar isso através de números, ou seja, dizer assim, olha, veja o exemplo da empresa tal, que tem um programa de inclusão, olha só como os resultados financeiros dela melhoraram. Olha essa empresa aqui, quanto ela inovou mais. Isso é verdade, a gente sabe disso. Mas será que a gente não está criando um gancho errado? Porque, no fundo, a questão da inclusão ela deveria ser uma questão social, uma questão de respeito. Ela não deveria estar atrelada a uma meta financeira e, de repente, colocar na cabeça das pessoas, tá vendo? Por isso que a gente precisa incluir. A gente precisa incluir porque a gente precisa inovar mais, porque isso vai trazer mais resultado financeiro para a gente. Então, desculpa se eu me estendi demais aí, mas basicamente era essa a minha colocação. Obrigada pelas perguntas, Wagner. Então, a primeira resposta sobre greenwashing, que seria social washing, sim, tem. Existem as pessoas que querem causar, digamos assim, as empresas que querem causar. Eu sempre olho pela perspectiva preta, e a perspectiva preta mesmo empresas querendo causar, elas estão abrindo espaços para pessoas pretas, e isso definitivamente é uma mudança de paradigma. Quando a gente olha, por exemplo, eu conheço no Brasil uma única diretora de sustentabilidade negra em empresa de grande porte, uma única. E eu conheço diversas profissionais negras, por acaso são mulheres, da área de sustentabilidade, algumas estudaram fora do Brasil e que não estão em cargo de direção. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu gosto de chamar, tenho uma grande amiga, a gente fez um seminário, um webinar ano passado sobre branquitude, chama Lia Weiner Schuckmann, uma amiga minha, ela é da Federal de Santa Catarina, e ela é branca, e ela trabalha com a questão da branquitude e dos privilégios. A gente chegou a um consenso sobre um termo, eu gosto de chamar esse termo, a gente brinca que é a micareta antirracista. E eu, como estou muito no mundo dos negócios, e olhando para os negócios de impacto, eu quero que essa micareta dure, sabe? Eu quero efetivamente que dure, porque há 20 anos atrás, ou há 15 ou 10 anos atrás, quando a gente olha para as corporações, efetivamente, quando a gente olhava, não havia nenhuma pessoa preta. Nenhuma. E aí eu posso trazer a minha experiência pessoal, enfim, de vida. Havia tanto uma invisibilidade do tema que as pessoas nem se davam conta de que eu era negra. Isso era muito engraçado, porque quando eu falava do tema, mas você não é negra, não, gente, só um minuto. Eu só fiz universidade, eu só estudei fora, mas assim, vamos lá, a questão racial ela está aqui, eu estou vendo. Então, é isso, tá? Então, o que eu entendo é que, sim, justificam por conta dos números, porque é necessário justificar, e aí eu já vou te dizer por que precisa justificar. Porque boa parte dos conselhos de administração não está aberto. Os conselhos de administração só tornam sponsors dos programas de diversidade porque estão olhando para os números. Então, sim, quem é sponsor e que é a pessoa que vai levar o tema para a ponta dentro da empresa, que em geral alguém que é coordenador ou gerente, nem é diretor que normalmente leva para a ponta dentro da empresa, teve que convencer um conselho de administração. E eu já ajudei a fazer algumas apresentações nesse sentido, e as apresentações elas são técnicas, elas são focadas em números. Os números são esses são os cases no mundo. Você está alinhado aqui, você está no ISE da B3, que é o índice de sustentação do negócio, que vai posicionar aqui, tá? Então, sim, mais sobre negócios, menos sobre direitos humanos, e eu acho que, não sei se isso vai mudar, porque ainda acho que as empresas, de uma maneira geral, estão muito focadas na questão desses números, tá? E acho ainda uma outra questão importante é que promover a diversidade necessita de vontade de fazer, e promover a diversidade precisa fazer inclusão também, tá? Porque é necessário treinar os times para receber esse novo time diverso.
seja ele grupo LGBTQIAP+, sejam negros, PCDs, mais mulheres na liderança, é necessário treinar e treinar todos os dias, porque a gente lida com os vieses inconscientes, as pessoas vêm com vários achismos, com várias certezas. Gente, eu já vi perguntas do seguinte, assim, área de impacto, a pergunta era o seguinte: na favela onde você mora, vocês têm água encanada? E a pessoa era negra, a pessoa não morava numa favela. Então, imaginem o nível de ruído que isso não causa, porque houve um processo de implementação de diversidade sem pensar em inclusão. Então, você simplesmente pega a pessoa e aí, assim, com todo um trabalho de mídia, de comunicação, e coloca a pessoa lá sem pensar em inclusão. Wagner, o caminho ele é longo, mas a gente está começando. E eu costumo ser muito poliana, até porque eu nasci no Brasil, então eu sou muito otimista. Acho que a gente está no movimento e precisa aproveitar essa onda, sim. Então, eu tenho trabalhado muitas horas por dia em prol da causa, então apoiando empresas a pensar sobre diversidade, falando com lideranças, e aí meu LinkedIn todo dia tem alguém, eu sou gestor de tal empresa, eu preciso fazer isso, o que você acha? Peraí. De trazer processos seletivos mais inclusivos. Ontem eu falei com uma empresa e foi a primeira vez que eu vi um RH com equidade racial. Primeira vez. E eu falei com eles, a estratégia de vocês está sensacional, porque eles estão trabalhando no RH, porque é esse RH que vai entrevistar as pessoas pretas. Então, eles promoveram no RH para o RH começar a captar as pessoas e fazer as entrevistas e começar a contratar. Sensacional. Estou torcendo para que a área toda de impacto social comece a fazer isso para ontem. Então, é promover equidade nas vagas. Quantas vagas tem? 2. Somos pequenos, somos uma... Não tem problema, tem 2 vagas. Uma é de uma pessoa preta e precisa ter vontade de contratar. Então, se alguém tiver com dificuldade, me chama no LinkedIn, me acha, vou deixar os meus contatos aqui, a gente vai achar a pessoa. Semana passada, uma construtora, que é um advogado negro, e para o departamento jurídico e especialista em contencioso, eu falei, espera aí que a gente vai achar. Não, porque senão a gente tem prazo, a gente vai contratar uma pessoa não negra. Eu falei, não, gente, tem que ter paciência, tem que ter vontade de fazer. Vocês nunca fizeram, então agora vocês têm um prazo de 1 semana? Não. Uma outra organização queria um epidemiologista negro, uma organização internacional. Eu falei, olha, para ter um epidemiologista, a pessoa tem que ter feito graduação e residência em epidemiologia, não é tão fácil. Vocês querem uma pessoa negra? A gente vai achar. Espera aí. Então, vamos com calma que a gente acha. Mas em 2 dias, não, tem que ter o fit exato com a vaga. Não sei. E aí, quando eu ouço isso, eu tendo a achar que não é a vontade de promover a diversidade. Não sei se eu te respondi. Alguém estava com a mão levantada. A gente pode também deixar esse tempo já para o Thiago, não sei, Daniela. Eu que sugeri isso, Juliana. O que você acha do Thiago contar um pouquinho a história dele e depois a gente volta para as perguntas? Pode ser? Estou à disposição. Thiago, eu queria agradecer a sua presença, logicamente, e queria que você contasse um pouco do seu trabalho. A gente fez um slideshow com os trabalhos do Thiago. Se você quiser, Thiago, que eu coloque enquanto isso você fala, fica à vontade. Se não, você conta um pouquinho e depois eu mostro um pouco e você comenta a sua arte. Eu acho que pode colocar uma imagem já para ilustrar o que eu vou Vamos falar. lá. E aí depois a gente vai passando esses slides. Uma coisa que eu queria colocar, só complementar uma coisinha dessa do que o Wagner falou, é que esse lance de causar, né, esse lance de tá fazendo para aparecer, a marca fazendo isso para aparecer, colocar uma pessoa preta lá, isso é muito legal porque essa pessoa preta pode trazer outra. E isso se tornar um ciclo, a pessoa indicar uma pessoa preta para outra empresa, então isso vai dar resultado, sim, de qualquer forma. Isso tem um resultado positivo social. Então vamos lá, bom dia, né? Bom dia, sou o Thiago Conspi. Eu sou grafiteiro desde 99. Entro na rua desde essa época. E isso mudou minha vida. Assim, eu começar a fazer grafite, isso mudou muito a minha vida na questão de que até então eu não tinha uma perspectiva do que fazer, assim, de ter uma carreira, eu não sabia o que eu faria. E isso me deu
uma perspectiva, assim. Então, depois de um tempo pintando, eu fiz o curso técnico de design gráfico, estudei na Escola Pan-Americana de Arte, na época ainda não tinha curso superior lá, então foi aquela coisa, eu trabalhava no estacionamento para pagar metade do curso, e o meu pai me ajudava a pagar metade, era aquela coisa. E fiz o curso, e depois disso comecei a trabalhar, só que eu não tinha eu não tinha conhecimento, né? Eu não conhecia, eu conhecia outros grafiteiros, eu não conhecia outros designers. Na escola, enquanto eu estive na escola, eu não tinha muito ambiente com a galera de lá, eu não conseguia muito eu era tipo um cara do hip hop da periferia, que tinha toda uma vivência de periferia, que do nada, pô, caiu numa escola elitista, super elitista, e aí era para lidar com a galera que já era neto de designer, sabe? O vô era designer, o pai era designer, aí o filho estava lá estudando ser designer. E eu cheguei lá e não sabia nem ligar um Mac, assim. Então, era uma coisa... Eu não tinha computador em casa, mas eu tinha onde usar. Mas eu nunca tinha mexido no computador Mac, assim. Então, foi desse ponto de partida. Então, eu demorei anos para poder chegar no nível da galera que estava lá quando eu entrei na escola. Quando eu entrei em 2004 no curso, eu vejo, assim, eu pessoalmente coloco que, sei lá, eu demorei quase 10 anos para chegar no nível daquela galera que estava ali na época. E depois desse tempo foi quando eu me senti seguro a trabalhar com isso por conta própria. Então, eu sou autônomo desde 2013 e, e venho trabalhando agora, trazendo essa identidade da pintura da rua para a ilustração digital. Preciso contar um pouco de como isso começou. Assim, eu fazia grafite tradicional, que é uma coisa letra, personagem, bem hip hop, uma coisa bem a linguagem tradicional. E eu tinha alguns desses personagens que estão passando na tela. Eu fazia isso em camiseta, era uma coisa que eu queria colocar uma identidade numa roupa que eu usasse. Não tinha muito isso, né, na época. Isso falando lá em 2005, 6, 7 ali. E eu comecei a fazer roupas, e isso começou a trazer uma identificação, pessoas começaram a pedir para comprar. Eu fazia peça única, pintava à mão, isso. Depois de um tempo eu levei isso para bolsas, eu comecei a fazer eco bags. E aí sim, o negócio se tornou assim uma coisa. Eu comecei a produzir eco bags pintadas à mão e vendia como se fosse uma tela pintada mesmo, e as pessoas comprando, e isso foi se disseminando assim. Isso se espalhou, tem bolsa pintada em Angola, eu tenho bolsa pintada em muitos lugares, assim, isso se espalhou mesmo. E eu resolvi levar essa identidade para os muros. Então era uma coisa que não tinha muito no grafite, no muralismo aqui em São Paulo. Não tinha muito essa coisa de colocar um personagem preto com referência tribal africana. Isso não tinha. Então eu comecei a trazer isso, e outros artistas, homens e mulheres, começaram também a fazer depois, assim, depois de um tempo. E hoje em dia é uma estética, né, conhecida do grafite e tal, mas isso foi um processo lá de anos, assim, são quase 15 anos, né, para que isso se tornasse normal nas ruas de São Paulo, assim, você passar e ver uma pessoa preta pintada ali na parede e tal. Então, eu fico feliz de ser um dos primeiros, assim, não fui eu que comecei isso. Ali tava o Derf, tinha o Feiro, é uns caras que pintam até hoje, mas a gente veio colocando isso na pauta, sabe? Colocando dentro do grafite isso como uma pauta, porque o grafite, apesar de tudo, o grafite é um meio branco, é um meio de artistas brancos, assim, é os que se destacam, é os que têm mais destaque na mídia, é os que conseguem os melhores trabalhos, e isso acaba se tornando um processo político. A gente tem sempre que ficar batendo na tecla, e isso tem um lado político, tem um lado preto, tem um lado racial a se tratar nas artes visuais também, sabe? Então eu tenho que bater nessa tecla diariamente. Sempre, cada vez que me chamam para conversar sobre arte, a cada vez que me perguntam por que eu não estava em tal lugar, sempre eu tenho que ficar trazendo essa pauta racial, porque parece que não, mas nas artes visuais também é muito presente.
E Muito legal, Tiago. Obrigada por compartilhar isso conosco. Você quer comentar alguma coisa especificamente de alguma imagem que eu estou passando por aqui? Quer que eu volte? acho que volta, acho que volta. Assim, eu queria também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, porque eu posso, assim, eu tenho algumas frentes de trabalho, então eu faço... isso aqui, esse que está na tela, foi um prédio que eu pintei agora em novembro de 2020. Tem um vídeo que depois eu posso compartilhar aqui o link, deixar aqui no chat. Uhum. Eu fiz um vídeo sobre, eu tento ter um processo, né, falando sobre o porquê dessa pintura. E é isso, assim, mais uma vez voltando nisso. Nós mapeamos cerca de 53 a 58 empenas em São Paulo. Empena é essa pintura na lateral do prédio. Em São Paulo tem cerca de 53 a 58. E a gente não sabe se 10 artistas pretos já conseguiram pintar uma empena aqui em São Paulo, sabe? Então, é um processo de... A gente vai ganhando espaço diariamente e isso é um processo demorado. E eu falo sobre isso nessa pintura. Aí eu deixo para vocês verem depois, porque isso demora um pouco de tempo. Pode ir passando imagens. Esse é um live paint numa casa de cultura que eu fiz aqui em São Paulo, na Vila Guilherme. Pode ir passando. Isso é pintura em tela. Isso é tinta acrílica, né? Então, tem isso, assim, tem o lance de eu pintar a parede e começar agora, de 2013 para cá, que eu começo a tornar isso uma produção em tela e poder comercializar telas e fazer exposições e entender como é que funciona o processo artístico, o processo de ser um artista, né? Eu não tenho ninguém artista na família, eu não tenho, assim, não tenho referências artísticas para poder me inspirar nisso, ou que eu possa sair do país e estudar na Europa e voltar, essa coisa não acontece assim ainda. Então, é um processo a gente aprender também a ser autônomo e administrar dinheiro e saber trabalhar no nosso patamar e comercializar a arte na periferia também, sabe? Poder falar essa língua, de levar a arte para a periferia. Então, tem muito disso no meu trabalho hoje em dia. Isso é uma pintura no Shopping Center Norte, aqui em São Paulo. Pode ir passando. E esse é um mural que eu fiz lá em Itapevi. Ele é bem grande, esse mural. Ele deve ter 17 metros de comprimento e 5 de altura. Ele é bem grande. E essa é uma outra tela. E é isso. Essa tela Eu acho que linda. assim... Obrigado. Eu acho que assim, se tiver alguma pergunta, tô à disposição para responder. Mas acho que é legal ter o tempo para abrir e a galera começar a falar agora. Antes que, né? Vamos lá, eu vou parar de compartilhar, vou deixar a tela aberta para que a nossa audiência possa conversar com vocês. Sim, eu vou pegar o link e vou mandar no chat. A gente vai depois mandar por e-mail, não só a gravação desse talk, mas a gente vai mandar também esse slideshow do Tiago com todas as peças dele e também o endereço dele no Instagram, para que aqueles que queiram entrar em contato diretamente possam o fazer. Nosso chat e nossas telas aqui estão abertas para que vocês possam fazer as perguntas. A gente tem 10 minutos e fiquem à vontade. Alguém tinha levantado a mão antes da gente ir para o Thiago. Thiago, maravilhoso o seu trabalho, hein? Incrível. Acho que a gente tem que trocar umas figurinhas, umas ideias. Fiquei feliz de ter achado o Thiago desde a primeira vez que eu encontrei ele no Instagram. Achei muito bonito. Acho que alguém foi perguntado, não está mais por aqui, será? Pode ser. O pessoal está tímido um pouquinho, né? O Wagner estava fazendo a pergunta dele. Não perguntas? Então, eu tenho as coisinhas aí para falar. Então, se tivermos tempo, posso ir continuando aqui. Por favor. Desafios aqui. Vamos lá, Juliana. Se você quiser complementar, a gente tem mais 8 minutinhos. Vamos lá. Deixa eu só organizar aqui e a gente... Então,
A ideia é a gente falar um pouquinho do que dá para fazer hoje, né? Eu gosto muito de trabalhar numa perspectiva muito prática. O que dá para sair daqui e a gente já começar a implementar. Assim. Não importa se é num negócio social, numa empresa, se é na roda de amigos. Então, a ideia é a gente falar uns minutinhos aqui de boas práticas. Bem, a primeira coisa é fazer um censo de diversidade, e aí pode fazer um censo de diversidade racial, especialmente. Às vezes, ele só o pescoço, a gente já sabe que não tem nenhuma pessoa preta por perto. Se não tem, vamos começar a fazer ter. E se Acho não essa tem... ideia ótima e está anotado aqui, tá? A gente já vou dividir com a equipe aqui internamente. Pois é, porque isso é bem simples. Não tem porque não conhecemos ninguém. Maravilha, me escreve que eu vou conhecer. A gente conecta com as consultorias de RH que contratam, tem Empodera, Indique uma Preta, tem Empregue Afro, tem várias consultorias que estão olhando para as pessoas pretas e olhando para o mercado. Sempre que forem fazer uma apresentação, coloquem pessoas pretas. Eu vou dar dicas aqui de bancos de imagem. Os bancos de imagens não têm quase pessoas pretas, existem bancos específicos para pessoas pretas, tá? Com pessoas pretas. Caprichando, e aí uma outra coisa é a gente caprichar para não usar estereótipo. Tá? Então, sempre que vocês perceberem que está esquisito, consultem uma pessoa preta, dá uma olhada nessa apresentação, o que você acha? Se forem fazer sinalização de uma empresa, do negócio de vocês, e se tiver figura humana, sempre pensa em incluir. Aí a gente pode usar o modelo americano. Os americanos eles podem ser o que for, mas existe uma lógica de diversidade em qualquer peça gráfica americana que a gente olha. Existe uma preocupação grande quando a gente está dentro do ambiente empresarial. Quando for divulgar vagas, vai fazer uma peça gráfica com pessoas, coloquem pessoas negras, coloquem uma pessoa PCD, mulheres. Sob o ponto de vista do recrutamento e seleção, uma sugestão é ter pelo menos uma pessoa negra no RH, porque se não tem essa pessoa negra no RH, ou se todo o RH não foi treinado sob o ponto de vista dos vieses inconscientes, é muito possível que a pessoa acabe contratando alguém por um viés de afinidade. Ela vai contratar alguém que é do universo dela. E aí a questão racial ela é muito forte. Isso vale tanto para a questão racial quanto para o grupo LGBTQIAP+. Então, um outro dado, se eu sou consciente, se eu faço parte do capitalismo consciente, é trazer a perspectiva de diversidade para todos os meus stakeholders. Queria trazer aqui o case do Carrefour. O Carrefour, quando aconteceu o assassinato do João Roberto ano passado, se eximiu da responsabilidade de imediato, rompendo o contrato com o seu stakeholder, com a empresa terceirizada de segurança, com a Vector. Isso não adianta, porque eles são responsáveis pela cadeia e eles, inclusive, eram signatários do Pacto Global. Então, precisa treinar a cadeia inteira, todos os fornecedores, e aí pensar nesse programa de diversidade, dar um manual de boas práticas e fazer o fornecedor, como ele tem que assinar o manual de ética e conduta, de anticorrupção e etc., inserir um manual de diversidade também e começar a pedir os números dele, porque aí a gente consegue criar uma grande tsunami de diversidade. Para quem tem loja física, treinar equipes de segurança. Essa talvez seja uma das pontas mais desafiadoras. Todo o operacional precisa ter a oportunidade de ouvir e praticar diversidade. E aí a gente precisa ter alguém medindo esses resultados. Os maiores problemas que a gente tem, especialmente no varejo, tem uma relação direta com as equipes de segurança. Para fechar, um pouco para a gente pensar em barreira social, se a gente está falando de pensar numa população negra que é majoritariamente pobre no Brasil, existe uma classe média emergente negra que surge a partir da política de cotas há 20 anos, que foi implementada há 20 anos atrás. Então, é importante que quem vá efetivamente selecionar pessoas, pensar em promover diversidade, que muitas das vezes isso não é padrão, mas isso pode acontecer. Eu tenho uma pessoa que vive nessa realidade e vai trabalhar nessa realidade. E aí, não é a perspectiva do Salvador que vai mudar a vida da pessoa, mas sim olhar o que uma edificação como essa, instalada num território como esse, pode ser inóspito para uma pessoa que vem de uma realidade social como essa.
e de que forma eu, que estou comprometida com a Agenda 2030, comprometida com os ODS, com todo um tripé de sustentabilidade, posso fazer para encurtar esse caminho e para tornar esse ambiente um ambiente acolhedor, para que a gente reduza o turnover, porque uma das questões que acontecem nos programas de diversidade, onde não há inclusão, uma preocupação é inclusão, é turnover, as pessoas não ficam. Então, você faz um processo seletivo caríssimo, comunica, contrata assessoria de imprensa, vai para a mídia e as pessoas ficam 3, 4 meses, porque o time não foi treinado e todo aquele ambiente é um ambiente que não acolhe bem uma pessoa que usa dread, que usa trança, que é do candomblé e está com a cabeça raspada de turbante. Então, há muito o que falar. E aí é urgente. A gente não tem tempo. Precisa falar agora, hoje. Então, olhar para os números, olhar... Eu não tenho nenhuma pessoa preta no meu negócio. Eu vou contratar esse ano, eu vou escolher uma pessoa preta porque sim. E aí o meu fornecedor, toda a minha cadeia de valor vai entender. Opa, agora tem uma pessoa preta que conduz a reunião aqui. Que diferente. E aí você explica para ele, olha, por que você não faz aí também? Faz, experimenta. Esse é o recado, gente. Muito obrigada a todos por estar meus contatos aqui também. Adorei essa questão do acolhimento que você acabou de falar, porque realmente a diferença entre os dois ambientes faz diferença, né, na vida da pessoa imediatamente. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que olhar mesmo. Como é que a gente pode acolher e pode dar o nosso melhor para quem está chegando, para quem está mudando de ambiente, para quem está começando a estar conosco. Queria agradecer, Juliana, por toda a sua apresentação. Ela foi muito rica, ela sempre é muito rica, ela sempre traz informações para a gente e insights que a gente não pensa todos os dias. Acho que é um repertório que precisa ser internalizado por todos nós e uma dinâmica que a cada dia a gente vem trabalhando para mudar. Então, agradeço a sua exposição. Tiago, é sempre um prazer ver a sua arte e ouvir você. Muito obrigada por estar conosco e espero que daqui saiam muitos novos contatos e outros muitos seguidores e que sua arte seja cada vez mais apresentada e você tenha cada vez mais espaço em todo essa sociedade que precisa reconhecê-lo cada vez mais com o brilhantismo que você tem. Muito obrigada a toda a nossa audiência, a gentileza e o carinho de estar conosco. E seguimos aqui, sempre, todos os meses, com um toque consciente, trazendo para vocês algum assunto onde o capitalismo consciente precisa ser apresentado e pode ser um dos pontos de partida para que a gente inspire e transforme o nosso ecossistema de empresas ao nosso redor. Muito obrigada para todos, eu deixo um bom dia. Obrigada, Daniela. Prazer, Thiago. Prazer.